Olá, eu sou Sinara Campos e esse é o Pensa Comigo, da menor cidade do Brasil para o mundo. Olá, boa noite. Hoje, dia 4 de maio, a gente está aqui ao vivo no Instagram para poder conversar um pouquinho aí com vocês, né, sobre a situação nossa aí do nosso país, da nossa cidade, da nossa região. Eu sei que muitos de vocês estão até cansados um pouco de live, de escutar a mesma coisa sempre, na televisão, no rádio, no Spotify, mas é importante a gente ter esse momento aqui de diálogo, de conversa, de entendimento, para a gente poder bater um papo e pensar junto sobre as formas que nós podemos viver esse novo momento no mundo, né, na pandemia. E hoje nós vamos ter um convidado especial que eu particularmente sou fã do trabalho dele, que é o professor Bené. Daqui a pouco vou chamar ele para vir conversar um pouquinho para a gente. E aí a gente vai falar sobre economia solidária. E aí você vai entender o que economia solidária tem a ver com Covid e o que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. E nós vamos ter uma aula aí com esse grande nome da nossa região e do Brasil sobre a economia solidária, que é o professor Bené. Como eu começo toda vez que a gente conversa um pouquinho, eu falo primeiro das notícias ruins, infelizmente, que os números do Covid vêm aumentando e através desses números a gente precisa cada vez mais ter essa questão do isolamento social e da consciência do uso de máscara como algo para fazer parte da nossa vida. Santa Cruz de Minas, nós temos mais um caso confirmado essa semana, o que é muito preocupante. São João del Rei já passa dos 40 casos confirmados. Barbacena já passou dos 250 casos confirmados. Então, assim, tá aqui, gente, tá com a gente. A gente iniciou uma retomada aí do comércio um pouquinho consciente, né? Um pouquinho não, bastante consciente em Santa Cruz de Minas. E o que não significa que, se abrindo algumas portas, nós estaremos vendendo. É o momento da gente se reinventar. E falando em reinventar, falando em comércio, falando em economia, eu vou chamar, né, agora aqui para nossa conversa o professor Bené. Deixa eu achar ele aqui, que eu também tenho um pouco de dificuldade, viu, professor Bené, de lidar aqui com as redes sociais, mas já te achei aqui. Professor Benedito Anselmo Martins de Oliveira. Está aguardando aí responder. Para quem não conhece o professor Bené, professor aqui da Universidade Federal de São João del Rei, nosso grande amigo, coordenador do ITCP, também tem uma história de vida e ele vai falar disso tanto na vida acadêmica quanto na... Eu Olá, chego. professor Bené! Olá, Satisfação ouvi-lo e bom tê-lo te aqui ver com a gente também, bom hoje. ouvi-la. Tudo Eu bem? tô, eu tô aqui Estamos na ajustando as luta, coisas das né? tecnologias. Só um minutinho, Bené, que eu não tô te ouvindo. Eu vou ter que mudar meu áudio aqui, pegar um fone aqui para eu poder colocar. Só um minutinho. Só um minutinho, professor. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui hoje Você me que eu não te escuta? escutei. Ah, agora eu tô te ouvindo. Ah, tá bom. Perfeitamente. Diz Como aí. estamos, professor? Pois Tudo é, certo? é, nessa Na quarentena luta? aí, né? Tentando ajudar no que pode ajudar, Gente, para divulgando entender que um é para pouquinho, professor divulgando que é Bené, para né, todo lugar, professor? né? O senhor tem Diz. uma história aí na economia solidária, uma história até com Santa Cruz de Minas, desde quando eu comecei, uma história com o nosso povo, né? Uma história, graças a Deus, uma história bem positiva. E eu vou primeiro te agradecer, Bené, de ter aceitado bater um papo comigo aqui para a gente pensar algumas coisas juntos. E eu queria te perguntar uma coisa. O que é economia solidária, o que é, e o que tem a ver com Covid-19, economia solidária nesse momento? Assim, me ajuda a entender. Quem nunca ouviu falar de economia solidária, me ajuda a entender. Se apresenta, explica quem é Bené, qual que é a sua história e por que você está aqui. Deixa as pessoas te conhecerem mais para ficar fã, igual eu sou fã do seu trabalho aí, do seu conhecimento. Obrigado, Sinara, por participar dessa sua live da semana.
Um abraço para todo mundo que está conosco. Eu também te agradeço pelo convite, tá? Também sou seu fã. E eu queria começar exatamente assim, quando você falou da Covid-19 e, consequentemente, da doença que ela transmite, né, que está apavorando todo mundo. E quando você falou de economia solidária, eu, que já tenho um tempo que estudo essa coisa da economia solidária, porque eu sou professor da UFSJ, já há 22 anos, vai fazer 23 anos já. Desde esse tempo todo, eu já tenho proximidade com Santa Cruz. Então, tem muita gente que hoje está aí já desenvolvendo seus empreendimentos, empresas, já em Santa Cruz. Então, já deve ter a cidade, né? Muita gente que é daí. Tem 23 anos já que eu estou por aqui, trabalhando com a economia solidária e me relacionando com Santa Cruz. Eu sou do tempo que Santa Cruz era... Todas aquelas lojas que existem hoje eram casas de artesãos. Então, é do tempo que a minha casa era uma casa de artesão e meu pai fazia porta-bíblia. E a gente saía, eu, o saudoso Luiz Fernando, Valéria Kemp também, naquela época ajudava, e a gente saía conversando com os artesãos para discutir exatamente alternativas, né? Eu lembro que uma das alternativas era a gente se transformar em independente e quebrar os vínculos que ou quase todos os artesãos tinham com os lojistas de Tiradentes, de outras cidades, polo, né? E deu no que deu. Hoje, quando eu passo em Santa Cruz, eu fico feliz, porque todo mundo trilhou seu caminho, né? Teve uma independência, assim, eu acompanhei tudo isso, né? Então, para mim, é muito gratificante. E foi mais gratificante ainda quando você assumiu a prefeitura. Logo, a gente ficou muito animado e já começamos a ter conversa. Você nos convidou para bater um papo sobre o que podíamos fazer para efeito da geração de ocupação e renda em Santa Cruz. Na época, fomos eu e o professor Jânio, que hoje é professor aposentado. Na época, ele também era da incubadora, da ITCP, da UFSJ. E daí a gente sugeriu uns caminhos, você prontamente topou e já começou a incentivar isso. Incentivar o que nós chamamos de economia solidária. Mas o que é isso, né? Tem muita gente que diz assim, nunca vi falar disso, o que é? Na verdade, muito simplesmente, a economia solidária é um modo de vida que pessoas juntas, começam a fazer, ou começam a executar esse modo de vida. E esse modo de vida se transforma em modo de produzir alguma coisa coletivamente. Essa coisa pode ser um serviço, pode ser um produto, pode ser, enfim, seja lá o que for, ela faz coletivamente. Coletivamente, ela vende, ela distribui isso, ou ela faz trocas. E isso pode ser feito através de grupos, através de associações, de cooperativas, de uma série de outros grupos que a gente pode ter. Quando essa economia é feita desse jeito, para sustentar essas pessoas, ou para ajudar na renda dessas pessoas, fundamentalmente, quando eu falo disso, são pessoas mais carentes que buscam a economia solidária, isso é fantástico, porque você, ao mesmo tempo, está gerando ocupação, está gerando renda, está gerando solidariedade, confiança nas pessoas umas com as outras, ajudas mútuas e um diálogo que vai se aumentando cada vez mais. Aí em Santa Cruz, eu tenho falado de Santa Cruz em vários lugares que vou, inclusive internacionalmente, dizendo da importância de como a política pública municipal ajudou e pode ajudar isso. E eu fico feliz com os resultados que a gente tem aí hoje. Então, para fechar essa primeira pergunta sua, eu posso dizer que aí em Santa Cruz, quem não conhece ainda o que é economia solidária, pode ir na horta, uma horta coletiva que tem aí, que fica do lado do CRAS, né? Isso. Ali no lado do CRAS, você vai ver uma bela horta com pessoas trabalhando, uma coisa viva, horta que você produz alimento, que você produz plantas medicinais, as pessoas
consomem isso, trocam isso, distribuem isso para outras pessoas. Isso é de uma genialidade magnífica, e isso se dá por essas coisas, pela disposição da universidade de estar ajudando, pela disposição das pessoas que participam disso, mas por conta das políticas públicas, porque a economia solidária precisa de política pública. A economia solidária é prontamente uma ação que ajuda pessoas carentes a se reinserir na economia, a se reinserir socialmente, a se reinserir politicamente. Eu conheço pessoas aí, Sinara, e você também sabe disso, Sim. que há 10 anos atrás entrava numa reunião, não abria a boca. Hoje é uma pessoa Exatamente. que vai para o seu gabinete, que vai para onde for, e fala, e discute, e diz o que é economia solidária, participa de fóruns. Então, Vai é isso, representando a nossa cidade. Isso, a economia solidária é Exatamente. isso, né? É uma coisa que a gente pode fazer, está muito mais próximo da gente do que nós achamos, quer dizer, tudo que possa provocar solidariedade, cooperação uns com os outros, ajuda e confiança mútua, e se isso está gerando renda, e se isso está animando as pessoas, notadamente as mulheres, isso é muito rico, isso não tem como a gente não se animar quando vê práticas dessas. E professor Bené, quando a gente começou, o senhor me corrige se eu estiver errado, a gente também teve um pouco dessa dificuldade, porque quando a gente falou a primeira vez, economia solidária, parecia ser uma coisa de outro mundo, né? Às vezes a gente fala, não, isso não tem nada a ver com a gente. O que é isso? Vocês querem falar de economia comigo e tal? E a gente foi, de uma forma muito natural, fazendo com que eles entendessem que eles já faziam economia solidária e a gente só tinha que ajudá-los a entender isso. E realmente a horta comunitária que a gente tem no CRAS hoje, tem famílias que vivem dessa renda já, tem famílias que aprenderam ali o plantio e não vão mais no mercado fazer compra, porque está muito caro, né, professor? Vamos ver. Hoje a renda da família brasileira e a família nossa, por conta disso tudo, ela está diretamente afetada e por conta de um desmonte também dessa distribuição de renda. E aí a economia solidária ela vem para mostrar para as pessoas de que coletivamente é possível a gente buscar alternativas. E a gente tem. E eu vou falar para o senhor uma novidade que a gente tem, que é fruto da economia solidária que o senhor começou e que está com os meninos agora, com os jovens monitores. A gente tem um grupo de jovens monitores e eles deram a ideia de ocupação de locais urbanos através da produção de hortas para a própria comunidade. Então, o que eles fizeram, professor Bruno? Eles foram lá aprender como é que está funcionando a horta do CRAS, como é que funciona o plantio, isso tudo. E pegaram, por exemplo, a Praça do Peru, é uma praça que a gente tinha um grande problema aqui, que é uma praça muito bonita, mas acabaram que destruíram ela. Plantaram, professor Bruno, com a comunidade, chamaram todo mundo. O pessoal começou a plantar, a cultivar, a cuidar, e agora vão começar a colher, para que os próprios vizinhos ali possam ter nos espaços urbanos uma forma de sustento, porque a renda das famílias, elas estão comprometidas. Então, se a pessoa tiver que comprar o arroz e o feijão e ter que escolher entre o legume, ela vai ter que comprar o arroz e feijão, mas o legume agora, a verdura dela, o tomate, vai poder estar ali nesses espaços públicos. E o mais legal, professor Bené, no meio desse caos todo, é que surgiu de meninos de 14, 15 anos, 16 anos. Quer dizer que é o quê, assim? A gente está plantando também culturas que vão ficar em Santa Cruz de Minas. E eu, né, assim como o senhor, você acha ruim que eu te chamo de senhor, né, Bené? Assim como você, nós somos grandes entusiastas da economia solidária. Eu acho que a gente não fez mais e não faz mais por Santa Cruz, talvez por falta de tempo e de recurso mesmo, e porque não existe uma política mais que venha do governo do estado ou do governo federal que incentive essas formas de economia, né? E aí eu estava pesquisando um pouquinho, professor Bené, parece que a economia solidária, ela surgiu também, assim, como economia solidária, num momento de crise mundial também, né?
no Brasil, Paul Singer, né, que é um dos... Não sei se tem vários segmentos, às vezes você pode me explicar isso um pouco melhor, mas ele diz que surgiu também numa crise econômica muito grande, que as pessoas começaram a se organizar para entender de que junto elas podiam um ajudar o outro e se sustentar e viver daquilo e sem se prejudicar, né? Que eu acho que é isso que nós vamos ter que pregar nesse momento, professor, para que as pessoas possam entender que nós vamos sair ou não vamos sair desse Covid também com esse espírito de economia solidária, de que é um pelos outros. Ou eu estou errada? É isso mesmo, não é, professor? Está certíssimo. Acho que você esse tempo todo já pode falar assim muito mais do que eu até em algumas coisas, pela propriedade que você tem disso. Mas você, veja bem, você falou umas coisas que eu vou pontuando. Primeiro, eu lembro de uma das primeiras reuniões nossas que você disse assim, eu entendo mais ou menos isso, mas eu quero que você me diga se isso é uma coisa para ajudar a população carente. Aí eu disse, Aí ela disse, então não quero saber como... Aí você falou assim, não quero saber no que vai dar, eu quero tocar, quero fazer. Você pode estar como podemos. Começamos, Santa Cruz é um dos 500 municípios no Brasil, e olha que no Brasil são 5.560 municípios. Santa Cruz é um dos 500 que tem lei municipal. Tá? Santa Cruz, com a lei municipal, ela é uma das 190 prefeituras que tem funcionários para atuar na economia solidária. Exatamente. Então, veja como isso a importância que vai se dando a uma coisa dessa. Por isso, quando eu digo assim, aonde eu vou, eu falo de Santa Cruz, da pequenina Santa Cruz, quando eu digo, olha, é pequeno, é enorme nesse sentido dessa coisa da gente estar falando de referência. Quando você disse os exemplos que nós vamos dando, a população de Santa Cruz vai ter como comprovar outras tantas coisas que a gente não falou ainda. Aqui nós falamos 2 ou 3 exemplos, mas nós podemos citar uns 12 exemplos aí. Então, por que eu falo disso? Porque exatamente nós estamos num momento de crise, e não é só crise por conta da saúde, é uma crise econômica, que muita gente diz que a crise econômica veio por conta da crise da saúde, mas não, essa crise econômica já estava aí e estava forte. Evidentemente que com a questão do Covid-19, com o coronavírus disseminado, teve que se fazer isolamento e daí foi um caos total. Mas é um caos que o Estado tem que entrar e tem que ajudar. E aí você disse com muita propriedade, como é que você pode, no município seu, sozinha, você tocar uma política de economia solidária sem ter a ajuda da política do governo do Estado, sem ter a ajuda do governo federal? É impossível, praticamente. Nós temos em Minas Gerais, estamos em Minas e tivemos um complicador, porque nem o governo do Estado e nem o governo federal, eles destruíram a política de economia solidária e agora os municípios vão ter que se virar sozinhos. Bom, mas estamos numa crise, o que eu queria falar é isso. E exatamente como você disse, a economia solidária, me lembro muito do professor Singer falando isso, do professor Paul Singer, eu tive a honra de trabalhar com ele muito tempo e nos últimos 2 anos de estada dele na Secretaria Nacional de Economia Solidária, eu fiquei em Brasília, fui chefe de gabinete dele lá e coordenávamos a Política Nacional de Economia Solidária. Paul Singer, eu lembro muito bem disso, dele dizendo, de onde veio isso? Quando a gente imagina, veio da Revolução Industrial, veio do tempo onde o emprego não existia, onde você tinha jornada de trabalho de 16 horas, onde você tinha crianças trabalhando a partir dos 7 anos, mulheres em jornada dupla, enfim, era quase escravidão e muito desemprego. A partir daí, as pessoas começaram a se juntar. Eu digo que nessa época surgiram 3 irmãos gêmeos. O primeiro é o sindicato, que era o sindicato para poder defender os interesses dos trabalhadores que estavam empregados. O segundo filho gêmeo é o mutualismo, ou seja, essas políticas que hoje a gente conhece como aquelas que ajudam as pessoas a não morrer de fome, a não morrer sem ter um remédio. São políticas que a gente conhece como Bolsa Família, essas políticas que falam. Isso surgiu nessa época. E a terceira foi o cooperativismo, que é a base da economia solidária.
O cooperativismo surgiu naquela época para juntar trabalhadores que não trabalhavam, que estavam desempregados, para criar cooperativas e eles mesmos fazerem suas empresas. Eram empresas coletivas. Esse exemplo já tinha acontecido em outros tempos, mas, notadamente, essa época, eu estou falando de 1840, essa época foi a época, de fato, que, do ponto de vista oficial, se criaram as primeiras cooperativas. E por incrível que pareça, a cada época de crise que acontece no mundo, e especificamente no Brasil, o cooperativismo é o tempo que ele cresce. Aqui no Brasil, economia solidária, como a gente começou a chamar, porque isso foi se estendendo muito por todo o país, e por isso que a gente começou a dizer, isso é um outro tipo de economia, e é uma economia que tem na sua base cooperativas, associações, grupos de ajuda mútua, enfim, mutirões. Então, essa coisa surgiu exatamente no final da década de 80, ou pelo menos na segunda metade da década de 80, quando nós tivemos uma grande crise nacional. Foram os maiores índices de desemprego. O final de 80 para a entrada de 90 foram os grandes, foram críticos. E nós tivemos que, no início dos anos 90, criar coisas que nós chamamos, que o famoso Betinho, que criou essa campanha, chamamos de Natal Sem Fome. Depois virou Brasil Sem Fome, depois virou Brasil Sem Fome e Sem Miséria. E começamos a fazer grandes campanhas. Isso desembocou na proposta da gente ter alguns setores do Estado que pudessem abarcar essa proposta de política pública. E nós tivemos, já em 1988, no governo Erundina, a partir de 1986, no governo Erundina, lá em São Paulo, a primeira experiência de uma prefeitura que trabalhou a economia solidária. E depois, lá em São Paulo, tem aquelas mudanças sempre de coisas que vai para lá, vem para cá, então acabaram, retomaram, enfim, mas foi a primeira. Isso desenrolou um monte de coisas. E, sobretudo, nas crises, a gente tem, sim, a economia solidária é uma saída forte para os períodos de crise. É na economia solidária que a gente pode se encontrar, discutir coisas que a gente pode fazer, que pode produzir, que pode consumir, que pode se aproximar dos mercados locais, que a população possa consumir produtos que a própria população faz. Eu costumo dizer para as pessoas, você anda 5, 10 quilômetros aí em Santa Cruz para poder ir comprar um pé de alface que você pode comprar de uma horta que às vezes está do lado da do sua seu vizinho. Exatamente. E a gente acha que isso não é importante, mas isso é de fundamental importância. Outro dia eu entrei aí, deixa eu parar agora com essa pergunta para dizer como é importante essas ações, e a população de Santa Cruz tem feito muito e ajudado nisso. Um dia eu vi lá no CRAS uma caixa de papelão grande, onde alguém chegava e não tinha, e tinha uma camisa que não precisava usar, botava lá. Daí a pouco outra pessoa que precisava chegava lá e pegava. E eu estudando agora essas coisas do que a economia solidária está fazendo no combate à Covid, nós criamos em vários lugares do mundo as tais mesas solidárias, onde quem precisa comida vai lá e pega. Onde quem tem a comida vai lá e bota. E essas ações são ações que a gente acha no início que são ações bobas, mas não. Isso é a cara do povo brasileiro. É a cara e é um suporte e um exemplo de que nós podemos ampliar isso. E podemos chamar isso de economia solidária. Eu fico muito feliz de falar dessas coisas e ver como estão acontecendo, quando você me dá essas notícias aí, dos jovens entrando, então eu fico muito animado. Eu primeiro, assim, fico muito feliz, porque se deixar, eu fico só te escutando, né, Venâncio? Eu fico aprendendo. Mas quando, de fato, essa semana e semana passada aconteceram esse dos jovens monitores, de ter essa iniciativa por parte deles mesmos, e eles entenderem o que é economia solidária, a gente vê, porque às vezes a gente foca muito nas coisas ruins, o professor Bené, e até mesmo da nossa geração, da juventude, não é. Hoje a gente vê, e aí eu falo que Santa Cruz de Minas, o Porto, né, eu gosto de chamar Porto mesmo, você sabe, né, o valor histórico do
do Porto Real da Passagem que nós temos aqui, nós somos uma cidade solidária. As pessoas aqui têm isso, até os meninos estão acompanhando, do projeto Jovem Monitor, acabaram de entrar aí para acompanhar a nossa conversa. E nós somos pessoas solidárias, até mesmo, professor Belém, porque Santa Cruz de Minas é um município que tem 2.700 pessoas por quilômetro quadrado. Para a gente viver em harmonia, a gente tem que ser, no mínimo, solidário um com o outro, porque senão, o senhor não concorda comigo? Porque senão, assim, um dos municípios mais populosos do nosso país e o menor em extensão territorial, e antes de 2013, não se podia falar em políticas públicas de economia solidária, de assistência social e desenvolvimento social. E aí você falou brilhantemente, né, sobre os programas aí, que muitos às vezes ainda criticam porque não conhecem a importância que esse programa tem para aquela família que precisa de fato de uma renda e que vem de uma estrutura social. O que é isso? Estrutura social, cultural. Uma estrutura totalmente desequilibrada e sem nenhum aparato do Estado para que ele pudesse ter algum nível de igualdade com o outro, né? Então nós estamos falando de pessoas que são criadas com um pai, às vezes desempregado, com a mãe vítima de violência doméstica, que passam necessidades dentro das suas casas, em que as crianças crescem nesse ambiente que são 4, 5, 10 pessoas todas juntas ali e passam fome mesmo. Isso nós estamos falando de Santa Cruz, nós não estamos falando só lá do norte de Minas, do Nordeste. Isso está aqui em Santa Cruz, está em São João del Rei, está nas nossas vidas. Só que às vezes, né, professor, a leitura que eu faço é que a gente não quer acreditar que isso está aqui. Então a gente finge que isso não precisa, porque economia solidária, gerar renda, para quê? Isso aí é um monte de gente que não quer trabalhar, isso aí é menino que não é. Né? Nós temos que entender, e quando a gente vem para essa discussão, e as pessoas poderem acompanhar um pouquinho disso, conversar, aprender, contribuir, eu fico muito feliz e isso me enche de esperança também, porque é um momento muito difícil que nós estamos passando. Um momento em que a gente vê, e a gente tem que ter uma sutileza agora para falar das coisas, né, professor? Porque a gente está tendo que ter uma sutileza para defender determinados pontos de vista, para fazer com que as pessoas entendam que estão sendo prejudicadas. Né? É aquela questão de, às vezes, o oprimido, ele não entende que ele está sendo oprimido, e ele acaba defendendo o opressor. E isso é importante a gente conversar. E a economia solidária, o solidário, os empreendimentos, a cooperação, né, um ajudar o outro, isso são ações que deviam fazer parte já da nossa vida de forma institucional, de forma estrutural, né, de forma de política de Estado constitucional. Mas, infelizmente, as coisas não foram tomando essas medidas. Mas nós temos aqui em Santa Cruz um exemplo que deu certo, porque uma universidade federal saiu dos muros, né, saiu das suas fronteiras, os professores, alunos, e falaram assim, a gente está aqui, porque é muito fácil ficar dentro do meio acadêmico, professor, só ali no meio acadêmico. Né? Outro dia o aluno nosso aqui, Vitor, ele é aluno da Universidade Federal de São João del Rei, aluno da nossa rede municipal, e a gente conversando, e ele falou que escolheu ser professor, ele estuda, né, acho que é a licenciatura que ele faz, em letras, porque ele quer transformar a vida das pessoas, assim como a Universidade Federal de São João del Rei fez aqui em Santa Cruz em alguns programas. Então a gente vê as referências com que a gente vai criando. E o Vitor hoje, ele já é um mobilizador aqui dentro da cidade, que vai formar agora, acho que falta um ano para ele formar na Universidade Federal. A importância da gente ter também professores, universidade, que dialogam com o nosso povo, sociedade, que vê o que está ali e se iguala naquele patamar, não coloca num patamar diferente, não olha de cima para baixo, mas de baixo para cima. E essa sensibilidade, professor, eu acho que eu ainda acredito na política, eu ainda acredito que a gente tem condição e nós temos que caminhar para isso, porque se a gente não acreditar, vamos desistir de tudo, que existe. E quando
quando eu converso com você, quando eu converso com os meninos aqui de Santa Cruz, com as crianças, com os jovens, com a Horta Solidária, com o Coffee Sol, são vários empreendimentos, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Economia Solidária, com a Amélia Influência, que virou um projeto de extensão da Universidade Federal de São João del Rei, um projeto que surgiu de dentro da escola. A gente vai vendo que tem como, sim. Poderia ser tudo melhor? Poderia, né, professor? Se a gente tivesse políticas maiores de cima para baixo. Mas a gente não tem, então vamos fazer com o que a gente tem. Vamos fazer com o que a gente tem. Vamos ser exemplo com o que a gente tem e começar da gente. E de uma forma simples, de uma forma que todo mundo entenda. Nós não precisamos ficar falando aqui uma linguagem que ninguém vai entender, porque não é isso. É a simplicidade da cumplicidade com o outro que faz com que, nesse momento de crise, a gente vai conseguir superar as coisas de forma mútua e conjunta. E aí, dentro desse contexto, eu queria te fazer mais uma pergunta, professor. Como que você avalia, né, a nível nacional, qual que é seu sentimento? E aí, eu acho que a gente tem que dividir entre sentimento político e sentimento com o povo, do que o povo está entendendo disso que está acontecendo. Eu sei que você é um grande cientista político também, além de toda a experiência que você tem na economia solidária, com o PIPAUS, com tudo, né? A gente sabe. O que você acha que o povo brasileiro está sentindo nesse momento e o que você acha que a gente deve fazer, a gente, povo? Pensa comigo assim, como que nós, povo, podemos começar a economia solidária dentro da nossa casa, com o próximo. Me ajuda a tentar clarear um pouco esse momento que está angustiante para as pessoas, professor Bené. Me ajuda, contribui um pouquinho comigo também nisso, que é angustiante para mim também. Nós estamos sozinhos. Angustiante para todo mundo, a gente não aguenta mais. Tá, sim. E nós que trabalhamos com as pessoas conjuntamente, está num momento que você não pode estar com a população, com as pessoas, é horroroso, para mim é muito ruim. O que eu comecei a fazer foi, durante a pandemia, eu comecei a estudar o que estava, comecei a fazer um mapeamento, né, nacional e internacional de experiências que estavam surgindo, que vinha da própria população, e vinha de algumas políticas públicas, e vinha de algumas organizações, para ajudar nisso, né? No primeiro momento, para entender como é que a gente podia, depois que saísse disso, se aproveitar dessas coisas para transformar elas em questões permanentes, em políticas permanentes, como você falou, né? Se a gente hoje tivesse, por exemplo, um sistema de saúde muito mais estruturado, com muito mais estrutura, uma distribuição de renda muito maior, um saneamento básico muito mais distribuído, certamente nós estaríamos mais tranquilos com essa coisa toda. Mas veja bem, eu quero retomar uma coisa antes que você falou, para que a população de Santa Cruz, e depois quem está vendo esse vídeo, depois quem puder ver, entenda. Eu lembro desses 20 e tantos anos que cheguei atrás aqui, 22 anos, que eu fui em reuniões em Santa Cruz e saí daí dizendo assim, nunca mais eu volto aqui. Aí depois, com o tempo, a gente voltava, tentava articular e saía. Aí chegou um tempo que eu disse, eu não volto mais. Aí foi sempre assim. Eu estou dizendo isso para dizer, não percamos a nossa capacidade de buscar, de ir atrás. Aí você tem razão. Só em 2013, veja bem, quase 15 anos depois que eu estava aqui, é que eu fui ver as coisas mudando. Olha que coisa bacana. Então, é uma conquista isso, né? Bom, mas eu queria dizer o seguinte, com relação à pergunta que você fez. O Brasil, talvez nós sejamos um dos países que está mais preocupado com essa coisa, porque não tem uma política comum. Eu, se fosse prefeito ou prefeita hoje, eu estaria maluco, porque é como se eu fosse o próprio responsável pela minha cidade, porque se não tem uma política estadual forte, não tem uma política federal que coordene isso. A gente não teve,
nem condições de fazer um debate, os governadores juntos, os secretários de saúde estaduais, e nas regiões, os secretários municipais de saúde, os prefeitos, as prefeitas, sobre uma organização nacional, sobre uma política nacional. Então, é todo mundo buscando a sua própria saída. Isso, para mim, é uma das coisas que mais me deixa sem dormir e de pensar como é que vai ser isso depois. Porque a gente, por conta dessas crises todas, a gente sabe que crise leva a dois caminhos. Ou pode levar ao aprofundamento da solidariedade, da confiança nas pessoas, ou pode levar para o descrédito total. Então, eu falei antes da história de ter que ficar tentando, para a gente se preparar para, apesar de tudo que está acontecendo, a gente não perder o foco e dizer assim, eu quero continuar fazendo coisas e ajudando meus amigos, meus vizinhos, minhas vizinhas, enfim. E uma das formas de fazer isso é fazer política. A gente precisa entender que política não é o período eleitoral. A política você faz ela o tempo todo, o dia todo, todos os dias, quando você está juntando com pessoas, pensando como é que pode ser isso, como é que pode ser isso. Isso é fazer política. E quando você, ao fazer política, você define políticas públicas para atender a população mais carente, significa que você tem uma ideologia política que leva a pensar nas pessoas mais pobres. Porque tem muitas políticas públicas no Brasil que hoje favorecem ao grande empresário. Quando eu falo grande empresário, é o grande empresário. Eu estou falando de gente que é dono do mercado. Dono do mercado. Então, muitos pequenos produtores, pequenos comerciantes, médios empresários, microempresários, pequenos empresários, às vezes estão entrando num discurso do grande empresário. Está esquecendo que esse pequeno negócio, que esse micronegócio, que esse médio negócio, que emprega 55% da população brasileira, não tem política para essas empresas. E por isso muitas delas vão à falência depois dessa pandemia, vão ter que fechar, ou então vão ter que fazer muita coisa para poder abrir as portas. Se manter. A gente não teve uma política imediata de apoio aos pequenos, médios e microempresários. As políticas apresentadas pelo governo federal ainda estão em análise e se sair alguma delas, só vai poder sair daqui a 30 ou 40 dias. Em vários países, o que é que aconteceu? O governo disse, fecha tudo e nós vamos assumir o pagamento dos salários das pessoas. E esses países eram países ricos? Não, teve país muito mais pobre do que o Brasil que fez isso. Então, está na cabeça da gente uma coisa que vira aquela história de um lado e outro o tempo inteiro. Você veja essa coisa nossa de dizer, se abre o comércio, você aumenta a pandemia, aumenta a doença, se você não aumenta a doença, fecha o comércio, como se tivesse duas coisas morrendo. Olha o que botaram na nossa cabeça. Não é isso a realidade. A realidade é que o Brasil, como a sétima em alguns momentos e oitava em outros momentos, a economia do mundo, ou seja, dos 280 países quase que existem no mundo, o Brasil é o oitavo mais rico. Agora, é outra discussão se a concentração de renda é grande. Mas eu quero dizer que as grandes empresas não vão ter prejuízo nenhum, porque a política para a grande empresa, quando ela é anunciada, rapidamente ela é acessada. O cara vai lá e pega o empréstimo mesmo, subsidiado. No caso de para pequenos e médios, não faz isso. O acesso é difícil. E os empresários não estão entendendo isso, estão entrando numa pressão que isso pode demorar muito mais a coisa do processo pandêmico. Porque o vírus é altamente, mas não é alto pouco, não, é muito alto, é altamente transmissível. Ele pode ficar até 15 minutos no ar. Então, nós estamos entrando no que a gente chama de transferência comunitária. Se uma pessoa passar correndo num lugar, ele pode ficar até 3 minutos antes de cair no chão, mas ele pode ficar até 15 minutos
por ali naquele ambiente, que se você pisar ali, você leva para casa. Nós estamos falando disso. Agora, não é para botar medo na população, pelo contrário, é para dizer, gente, vamos enfrentar isso e seguir as orientações que as autoridades médicas, sanitárias estão dizendo. Usa máscara, fica distante um do outro, cuidado com o que vai acontecer. Agora, isso nós vamos passar, nós vamos atravessar isso, se Deus quiser. Agora, já comecemos a pensar, para não perder tempo, o que é que nós vamos fazer quando sair disso. Porque a situação é grave, ou será grave. Será grave. E muita coisa vai vir de fake news, botando na cabeça das pessoas que as pessoas vão ter que sofrer muito mais ainda do que já sofriam antes por conta da pandemia. E não é, não é. Veja bem, eu quero dizer isso muito claro, porque as pessoas, se quiserem comprovar, vão comprovar, e se o empresário depois quiser falar comigo, ele fala. Teve um momento, nessa pandemia, que a gasolina foi para R$ 3,60. Em alguns lugares, R$ 3,50. Rapidamente, quando os carros começam a rodar e as lojas começam a abrir algumas delas, ela já foi para quase 4 de novo. Alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa está errada. E como que vai ser o pequeno empresário, o médio empresário, o microempresário, aquele cara que está lá no seu negócio para sustentar sua família com um monte de conta, aperreado com essa situação? O que eu estou dizendo é que a gente precisa, primeiro, os próprios pequenos e médios empresários vão ter que correr atrás dos bancos e pedir assistência para eles, porque eles têm direito a isso. Aliás, eles têm mais direito do que qualquer tudo, porque eu nunca vi pequeno, médio e micro empresários sonegar imposto. Quem sonega imposto são grandes empresários. São os grandes, então, são os grandes. E eu nunca vi também, e eu quero dizer também isso, para a população que vai ficar desempregada, que vai ficar com o seu salário reduzido, porque agora vai ser uma coisa de reduzir salário, de reduzir não sei o quê, por conta tudo em nome dessa pandemia, mas a gente vai ter que se preparar para isso. Quem vai ficar desempregado, o que vai fazer? O que é que existe no meu município, na minha rua, no meu bairro? Algo que eu possa fazer depois para poder continuar comprando o básico para minha família. Pagar a água, a luz, sei lá, enfim, essa coisa básica. Porque até os R$600, que foi muito difícil de conquistar, o governo federal só aceitou em última hora, porque já era um caos total. Abaixo do mínimo, né? Só foi sair um mês depois do início da aprovação, e ainda um sistema muito frágil que houve um monte de sonegação. Ontem eu vi um dado que espera-se que 2 milhões de pessoas que estejam recebendo esses R$600 sejam pessoas que não precisam disso. Ou seja, tem gente que está se aproveitando disso. Isso são aproveitadores. Então, tomemos cuidado com os aproveitadores, foquemos naquilo que nos interessa, conversemos com os amigos, construamos ideias para se transformar em política, porque no ano que entra nós vamos ter que ter política pública para tratar disso. Eu não sei mais do que ninguém, você deve confirmar, os orçamentos municipais estão se formando agora e a gente precisa pensar o que é que vai ter de grana para aplicar em determinadas coisas ano que entra. Porque se a política pública não tiver orçamento, não tem o que fazer. Então é bom que os municípios forcem rubricas, quer dizer, criem políticas, sinalizem recursos para começar a brigar por esse recurso. Pedir para o governo estadual, para o governo federal, porque o ano que entra, sem sombra de dúvida, vai ser um ano, do ponto de vista da economia, da geração de renda, muito pior do que a gente está vendo agora. A gente está vendo agora o que está acontecendo. Estamos vendo a ponta do iceberg, não estamos vendo o que está embaixo dele. Isso a gente só vai ver no ano que entra. Daí, para você, Sinara, para Santa Cruz, para as pessoas aí que têm relações com Santa Cruz, para a universidade, para a banda da universidade que se preocupa com a população, porque na universidade também tem muita gente que não se preocupa com nada disso. Mas tem esse pessoal que se preocupa, os políticos que se preocupam, a população que se preocupa, sobretudo, eu vou dizer isso agora, as mulheres. As mulheres serão fundamentais
para traçar metas para o ano que entra, porque elas é quem sentem mais efetivamente o que vai faltar para o filho, o que vai faltar para a filha, o que vai faltar, enfim, para sobrevivência. Nós estamos pensando nisso agora. E daí entra a economia solidária. Podemos fazer muita coisa do ponto de vista da economia solidária para produzir coisas, para trocar coisas, porque pode ser que falte dinheiro. E se faltar dinheiro, nós vamos ter que trocar. Tudo isso tem que ser inventado, mas tem que ser pensado agora. Porque quem não pensa agora, lá no ano que entra, vai estar lamentando muito mais. Então, confiemos uns nos outros, demos as mãos para quem precisa da mão. Também quem não quer dar mão, não tem que segurar a mão de gente que quer o fim nosso. Tem gente por aí torcendo com a situação que está. Então, vamos pegar as mãos de quem nos interessa, vamos nos aproximar, vamos analisar o que já foi feito, o que precisa ser feito, né? Eu sei que você, pessoalmente, é uma pessoa muito preocupada com essa história, com essas demandas da população. É uma pessoa que atua no campo político, então permaneça fazendo isso, faça isso por onde você andar e não esqueça que quem está precisando de ações da política que eu digo é aquela política boa, que faz a busca das coisas, que tenta resolver os problemas, não esqueça. Quem mais precisa é a população carente, e essa vai sofrer bastante logo depois. Eu sei que a sua sensibilidade é voltada para isso, então não esqueça disso, ajude nisso. O que precisar da gente estar falando, divulgando, você sabe que eu sou um pregador, sou um contador de história, ando por esse Brasil todo, pela América do Sul, enfim, já tive vários países por aí falando isso. Nós vamos precisar. É isso que sei fazer, é isso que eu gosto de fazer desde os 17 anos de idade. Então, não posso deixar de fazer. Já estou com 62. Ainda quero ver muita coisa, viu? Professor, não tenha dúvida que nós vamos precisar. Não tenha dúvida. Mais do que nunca, nós vamos precisar nesse momento de unir forças, ideias. É por isso que nós estamos aqui tentando pensar junto, discutir junto. Como que nós vamos fazer, sim, para esses pequenos. São dados, 55% do nosso país são de pequenos e médios empresários, né? Então, é um número que não pode ser desconsiderado, nunca. E eu, finalizando, mas agradecendo e já pedindo a sua ajuda para a gente pensar no agora e no depois em Santa Cruz. Nós já estamos pensando, já estamos vendo quais são as formas que nós vamos tentar dar de tratativas para isso, para a população, gerando renda, qualificando, vendo e a criatividade nesse momento, para o seu próprio sustento mesmo. São mulheres, hoje a realidade de Santa Cruz, quem são as líderes das casas, quem sustenta a casa, em sua maioria são mães, avós, tias, que cuidam ali da família. Então, assim, a renda para a mulher, ela é mais do que importante nesse momento. E nós precisamos sim, professor. Nós precisamos primeiro, porque o senhor tem uma experiência que eu tenho de vida. E já passou por diversos momentos. E nesse momento, né, e é a prova de que a política séria, a gente consegue transformar a vida das pessoas, a gente precisa estar junto para a gente poder também ajudar a transformar. A transformar e a deixar uma coisa que eu tenho certeza que nós vamos deixar em Santa Cruz com a economia solidária, é que o povo não aceite um direito a menos. Já é direito do povo de Santa Cruz de Minas a economia solidária, graças à lei que nós fizemos, graças aos projetos que nós temos junto, graças aos nossos ideais. E o povo não vai aceitar ter um direito a menos. Eu acho que isso já é uma conquista que vai fazer com que fique menos difícil, porque a gente sabe que vai passar por momentos difíceis, mas vai ser menos difícil. E saber que a gente tem um apoio aí de vocês que se preocupam com fora da universidade, isso também nos dá um conforto. A gente precisa das cabeças pensantes ajudando a gente a executar. Então, muito obrigado, viu, professor, pela aula de hoje. Obrigada por todo o carinho com Santa Cruz de Minas, com o nosso povo brasileiro. Você já ocupou cargos no Brasil e já fez políticas no Brasil inteiro. E, assim, na menorzinha cidade do país, está deixando conosco aqui uma história
e eu tive a honra de fazer um pouquinho de parte dessa história, e nós vamos continuar fazendo, de que o povo hoje tem a economia solidária como um direito garantido aqui em Santa Cruz de Minas. Então, obrigado por ter tirado um pouquinho da sua noite aí para discutir com a gente. Eu fico muito emocionada e fico muito feliz, né, sempre que eu converso com você, e a todos que também nos assistiram aí, muito obrigada. E um grande abraço. Muito obrigada, professor. Obrigada. Obrigado a você, senhora. Se cuide você e cuidem de todos. Nós vamos vencer isso, nós vamos passar. E vamos continuar trabalhando juntos, sim. A incubadora está sempre à disposição, estamos aí. É só chamar, a gente vai. Muito obrigada, professor. Grande abraço. A gente conversou, né, agora, né, acabamos de conversar com o nosso professor Bené. Tivemos, na verdade, uma aula sobre economia solidária, sobre sociedade, sobre Brasil, sobre as formas que nós vamos ter que nos reinventar para poder passar esse momento difícil. Hoje, em especial, um dia que eu fiquei muito abalada com muitas coisas que eu vi na internet por conta do nosso país, por conta dos posicionamentos políticos e por conta da situação que está passando aí sobre o racismo estruturado nesse país, sobre uma minoria, sobre a falta de distribuição de renda de forma igual. E é isso o maior problema do nosso país, é que, como disse o professor, tem muita gente muito milionário, muito rico, que são os grandes poderosos, e a gente aqui pequeno tentando e achando que somos grandes mega empresários que têm bilhões nas suas contas. Então nós temos que pensar como, sem nos menosprezar, mas nós temos que pensar o que está errado de fato. Nós pequenos que pagamos muito, os muitos que pagam poucos, e muitos pagam com as vidas. E é isso que tem acontecido no Brasil por conta da desigualdade social, por conta de falta de política pública voltada para as classes menores, que foi um desmonte que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. Realmente, nós, prefeitos, estamos numa situação muito delicada, como disse o professor, mas quando a gente consegue dialogar, pensar junto, a gente também consegue buscar formas e maneiras de tentar errar menos, né? Então, eu quero agradecer, né, terminando aqui esse programa de hoje, e terminando com uma frase da semana para mim, que as vidas negras, elas importam, e é sobre isso que nós vamos falar na próxima semana, sobre o racismo, sobre essa questão da desigualdade social no nosso país e na nossa cidade também. Não vamos fechar os olhos para isso, e como que nós podemos trabalhar isso de forma melhor e de forma a garantir que isso possa diminuir no nosso país. Também vamos estar aí no podcast para vocês essa semana acompanhar, e ao longo da semana a gente vai se falando. Um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus, boa noite, só tenho a agradecer. Professor Bené, muito obrigado, um grande abraço.